que está escrito? A cura precisa ser anunciada. Ele ficou um pouco desfocado. Nossa vida não substitui a proclamação. Nossa proclamação não dispensa coerência. O que significa isso? Meus irmãos, muitos cristãos têm vivido igual esses médicos. Eles têm pecado ou pela omissão, ou pecado pela falta de coerência com a sua vida, com o seu testemunho. Nós vivemos numa sociedade, nós oramos toda semana para que Deus ele abençoe nosso país, para que Ele abençoe a igreja perseguida, para que Ele abençoe o mundo que está em guerra. Meus irmãos, qual que é o maior problema do mundo? Não é econômico. O maior problema do mundo não é social. O maior problema do mundo não é a questão que a ONU quer acabar com a fome, não é as crianças desnutridas, subnutridas. O maior problema do mundo chama pecado. É a doença mortal que tem matado espiritualmente e fisicamente diversas, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas. E qual instituição que tem a resposta para esse problema? Não é a ONU, não é os Estados Unidos, não é a Unesco, é o quê? Quem é? A igreja. A igreja tem a resposta para a cura de todos os males, que é o quê? Resposta para a falta de amor próprio, para a depressão, resposta para aquele vazio na alma que as pessoas cada vez, independente de ter dinheiro, independente de ter os prazeres sendo supridos, cada vez mais a sociedade está com vazio na sua alma. Quanto mais o homem se entrega aos seus prazeres, menos aqueles prazeres o satisfazem. E ele cada vez ele tem que intensificar nessa busca. É o que Deus vai falar, é o que Paulo vai falar em Romanos, que os homens preferiram adorar a criatura ao Criador. O que Deus faz? Entrega-os às suas próprias paixões e eles vão colher em si mesmo o resultado dessa rebeldia. E cada vez isso tem acontecido. Mas muitas vezes nós ficamos de boca calada. Muitas vezes nós não falamos, ou então muitas pessoas falam, mas a proclamação dela não é coerente. Ela não vive aquilo que ela diz acreditar, meus irmãos. E isso é importante, porque a igreja, muitas vezes, ela tem queimado o filme. O testemunho da igreja tem ficado manchado. E aí, com o advento da internet, a internet ela amplifica as bobices, as idiotices, os erros. A gente vê muito crente, muito pastor, até, infelizmente, os mais midiáticos, às vezes, indo contra o evangelho. Paulo vai dizer, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para salvar. Só que tem muitos que estão fazendo ao contrário. Eu envergonho o evangelho. Lembrando, e é importante a gente sempre frisar, a falha do mensageiro, ela não desqualifica a mensagem, correto? Mas cria obstáculos que impedem, muitas vezes, daquela pessoa ela estar aberta ao evangelho. Quantas vezes você vai convidar alguém para a igreja e fala, não, já fui na igreja é só pastor ladrão, igreja é só gente hipócrita, igreja é só isso, por quê? Ela tem uma imagem de um pedaço que ela viu na internet, mas aquilo não é o todo. E a gente tem que tomar cuidado com esses dois extremos. A omissão, eu sei que Cristo salva, mas eu guardo para mim, eu vou viver de forma coerente. Meu irmão, se você é honesto, as pessoas vão saber que você é honesta, mas isso não vai responder porque que Jesus veio ao mundo, não. Se você é um pai que cria bem a sua família, isso vai mostrar que você é um bom pai, mas isso não vai mostrar porque que Jesus Cristo morreu na cruz. Entenderam? A gente vive de forma coerente, mas só viver de forma coerente está incompleto. Nós precisamos também anunciar. É importante a gente falar, é importante a gente proclamar. Por isso, o tema da nossa pregação de hoje. Pode passar, por favor. O pastor Clark iniciou na semana passada, ele dá uma espremida, não deu? Porque as letras são uma em cima da outra. O pastor Clark iniciou na semana passada a série A Renovação da Membresia. E hoje ele falou sobre a questão de frequentar, de contribuir, a questão de prestar contas na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre o testemunho da comunidade diante do mundo. O mundo precisa ouvir de nós que Cristo salva e ver em nós que Cristo transforma. Provavelmente daqui a uma semana você vai esquecer metade da pregação, a pregação toda. Mas tenta lembrar só dessa frase.
Na lição de PG, ela aparece umas 2 vezes para ajudar. O mundo precisa ouvir de nós que Cristo salva. Amém. Mas o mundo precisa ver em nós que Cristo transforma. Essa é a mensagem completa. E nós vamos ler agora a carta de Pedro. Convido os irmãos a abrir. Não coloquei no Data Show, abram a Bíblia. Não coloquei lá. 1 Pedro 2, nós vamos ler do 9 ao 12. Carta de Pedro, a primeira carta de Pedro 2, do 9 ao 12. Amém. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Deus, essa é a palavra do Senhor, e nós oramos para que o Senhor continue falando conosco, Deus. Que através dessa ministração, dessa exposição, as verdades aqui contidas, elas sejam expostas. E o Teu Santo Espírito trabalhe em nossa mente e coração, nos dando entendimento e compreensão do que foi dito, e também, Deus, que essa semente, que aquilo que for pregado, possa achar a terra boa, possa achar um terreno bom para que gere frutos, que frutifique, cresça, mudando, transformando e fazendo com que nós venhamos glorificar ao Senhor através do nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é exatamente essa tensão entre falar, proclamar e testemunhar que Pedro trata aqui. É exatamente essa tensão que Pedro vai dizer. Primeiro ele vai mostrar quem nós somos. Algumas Bíblias vão até dividir esse texto que eu li em parágrafos. O 9 e o 10 está no início, aí tem um subtítulo, vem o 11 e o 12. Porque Pedro ele está primeiro dizendo da identidade cristã, e depois que você sabe quem você é em Cristo, Pedro vai falar, agora vocês têm que viver de forma que seja coerente com isso que vocês são. Primeiro ele fala, olha, vocês são. Aí ele vai falar, agora vocês têm que fazer. Primeiro nós somos salvos. Aí nós andamos em santificação. Não é o contrário. Ninguém anda em santificação e se torna salvo. A pessoa ela é salva e por isso que ela vai viver em santidade. E Pedro ele vai dizer dessa forma, vós, porém, sois raça eleita. Mas antes da gente entrar na explicação da carta, é interessante a gente notar e aprender para quem que Pedro escreveu. Passa, por favor, Grazi. Pedro, ele vai dizer no capítulo 1, no versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 2 palavras aqui, eleitos que são forasteiros. O que Pedro está falando? Olha, vocês foram escolhidos por Deus, mas Deus não os retirou geograficamente dessa cidade que vocês estão. Ele escreveu para várias pessoas de várias regiões da Ásia. Ele está falando, olha, vocês, eu estou escrevendo para aqueles que são eleitos, para aqueles que foram escolhidos por Deus para viver de uma forma diferente. E ele vai advertir, olha, vocês são forasteiros. Em outras versões vai falar estrangeiros. São pessoas como se fossem os peregrinos, são pessoas que elas não têm morada, elas não residem de fato no lugar que elas estão. O que Pedro está falando? Olha, vocês foram retirados do império das trevas, mas vocês ainda vivem no mundo junto com as outras pessoas que são pagãs. Vocês ainda vão viver no meio dessas pessoas. É uma dupla cidadania. Somos cidadãos do mundo e somos cidadãos também celestiais.
E eu não sei se os irmãos já repararam, quando você vai ver alguma reportagem de um forasteiro, ou então de uma pessoa que, por causa da guerra, ele foi obrigado a deixar a sua cidade natal, a pessoa tem muita dificuldade de assimilar até o idioma do lugar que ela está. Sabe por quê? A pessoa pensa toda hora na terra natal dela. Ela está comendo a comida aqui, ela está lembrando da comida que ela tinha no país dela. Ela está tomando banho, ela lembra como que era o banho lá. Ela está bebendo água, ela lembra. Ela está no trânsito, ela lembra. E isso dificulta dela aprender até o idioma, porque ela não consegue desgarrar da terra natal dela. E essa ilustração é interessante para nós cristãos, porque nós somos forasteiros. E qual que é a forma da gente não se apegar a esse mundo? É se apegando cada vez mais ao céu. Qual que é a forma de você cada vez mais sentir anseio, falar maranata com o coração, realmente acreditando nisso? É você pensar nas coisas do alto. Porque quando a gente pensa muito nesse mundo, a gente não é forasteiro, a gente começa a querer um green card, a gente quer ter a cidadania. É igual aquela pessoa que vai para os Estados Unidos e fica doido para ter a cidadania dos Estados Unidos, ele faz de tudo, aí quando ele tem é um sonho. Tem crente que parece estar querendo o green card do mundo, ele está querendo ter uma cidadania do mundo, pela maneira que ele vive. E isso é um perigo. Nós devemos ser igual esses irmãos, forasteiros, vivem numa sociedade que não compartilha a sua fé. E, meus irmãos, aqueles em torno deles continuavam fazendo as coisas erradas, continuavam em suas orgias, bebedices. Pedro vai dizer isso no capítulo 4, no verso 2 e 3. Eles continuavam fazendo a sua idolatria, tudo de ruim. Só que eles viveram de uma forma diferente, porque eles estavam lá, mas eles não pertenciam mais ao mundo, eles pertenciam a Deus. E o que isso causou? Estranheza. O que isso causou? Perseguição. Tanto que Pedro, na sua carta, ele vai falar muito sobre o sofrer para Cristo. Você dá testemunho mesmo diante do sofrimento. E ele vai dizer no capítulo 4, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Uma comunidade realmente transformada pelo Evangelho, inevitavelmente será percebida por uma sociedade que não foi transformada pelo Evangelho. Se você realmente teve uma mudança de vida, se realmente você teve um encontro, sua vida tem que ser diferente. Tem até aquela ilustração, acho que eu já disse no PG algumas vezes, que o rapaz, imagina a situação, eu tenho que vir para a igreja, o pastor Glad combinou comigo, eu tenho que estar aqui 6h30, eu chego 7h30, e falo para o pastor Glad, não, pastor Glad, o senhor não vai descobrir isso, eu estava no meio da BR, meu carro furou o pneu, eu tive que trocar o pneu do carro, veio uma carreta e me pegou, em cheio. Aí eu cheguei atrasado por causa disso. O que o pastor Glad vai falar? Foi um milagre? Algo sobrenatural é mentira. Porque não tem como você ter um encontro com a carreta e estar aqui na igreja, não é? É uma mentira, Deus quis fazer algo bem sobrenatural. A mesma coisa quando a gente fala que teve encontro com Deus, a nossa vida permanece a mesma. E aqui não foi o sobrenatural nem o milagre, é mentira. Porque não tem como você ter um encontro com a carreta na BR a 80, a 100 por hora e você continuar vivo. E não tem como a gente ter um encontro com Deus, falar que Ele transformou a nossa vida e a gente viver da mesma forma que nós éramos antes. A gente precisa ter esse entendimento, meus irmãos. Pedro, ele vai dizer para aquela igreja, olha, vocês não são desse mundo, vocês são forasteiros e estrangeiros. E por causa disso, porque vocês não compactuam com as coisas erradas desses antigos amigos seus, eles vão começar a caluniar, por isso que eles estão caluniando vocês. Por isso que eles estão difamando, estranhando. E aqui, no período que essa carta foi escrita, meus irmãos, a perseguição era forte demais. A gente acha que a gente é perseguido porque o vizinho ouve funk, a gente acha que a gente é perseguido porque o vizinho que não gosta de crente fica colocando um som alto. Não, isso não é perseguição, não. Os irmãos aqui, eles eram perseguidos. Teve na época que Nero ele colocou fogo em Roma, culpando os crentes, justamente por causa do filme que os crentes já tinham, e Nero ele tinha a vontade de criar uma cidade para ele. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que acabar com Roma. Ele incendiou e só os bairros que não eram dos cristãos que ficaram sem pegar fogo. O que ele fez? Olha, foram os crentes que colocaram fogo em Roma. O povo já não gostava de cristão, o que eles começaram a fazer? Matar. Jogar no Coliseu, eles começaram a pendurá-los em poste com um piche, depois tacar fogo para incendiar e para poder iluminar a cidade. Foi uma perseguição terrível que teve no primeiro século.
E Pedro está falando, olha, porque vocês não compactuam com eles, eles vão caluniar, eles vão te perseguir, eles vão falar mal de vocês. E aqui é interessante a gente notar que Pedro ele não começa falando para eles, olha, vocês têm que agir de tal forma. Não, ele começa lembrando aquela igreja quem que eles eram em Cristo. Passa, por favor. Pedro ele fala para aqueles irmãos, olha, porque vocês não compactuam com eles, eles vão difamar vocês, eles estão perseguindo. Passou mais de 2000 anos e o povo continua observando a igreja. Seu vizinho, ele está olhando como você trata a sua esposa. Ou então seu vizinho está olhando aquela hora que sem querer você foi lá e arranhou o carro dele, fingiu de bobo, olhar para um lado para o outro e saiu. Ele está querendo saber, ó, peraí, esse crente aqui, ele fingiu de bobo aqui, ó. Esse cara aqui, ele não voltou. Aquele vizinho seu que você chamou para vir na igreja, ele está olhando o seu testemunho. O seu colega no trabalho que você entregou o folheto do Projeto André, ele está olhando como que você age lá. O seu cliente que sabe que você é cristão, ele está vendo como que você age nas negociações. A igreja, ela está sendo observada. Ela era observada e ela continua sendo observada. É só você falar que é crente, o que acontece? 2 binóculos, aqueles mais potentes, eles começam a virar para você, para pegar qualquer incoerência sua. Eu estava falando com alguns irmãos, eu estava vendo uma notícia lá do Mercado Livre, aí o influenciador colocou assim, golpe no Mercado Livre de 300 mil reais era liderado por 2 pastores. E continua falando sobre o golpe, que era chargeback, eles compravam, fingiam que tinham recebido, pediu estorno, o Mercado Livre descobriu e prendeu todos. Mas ele falou que eram 2 pastores, e o resto? Ele não falou a religião dos outros. Ele não falou se tinha católico, se tinha outro, se era pastor, se era... Entenderam? Ele só falou assim, ó, 2 pastores lideravam um grupo que fez isso. E a gente vê isso direto na TV. Por quê? O sistema anticristão, ele odeia Cristo. E Jesus, ele disse, olha, se eles me perseguirem, eles vão perseguir vocês. Se eles foram contra mim, eles vão contra vocês. E a igreja, ela está sendo observada, o mundo continua nos observando. E então, meus irmãos, como que nós devemos viver em um mundo que não partilha a nossa fé? Ah, Fabrício, a gente tem que esconder. A gente tem que fazer uma igreja igual os Amish, ir para um sítio, fechar e ninguém sai, ninguém entra. Não, Pedro não fala isso. Ah, então, Fabrício, a gente tem que imitar o mundo, porque se a gente começar a fazer... Infelizmente, tem uns que estão partindo para isso. Se a gente começar a andar igual eles, a gente não vai incomodar, a gente vai até... fazer de louco para com os loucos, eles pegam até Bíblia para poder. Ah, eu vou fazer coisa errada para poder evangelizar quem faz coisa errada. Não, Pedro não fala isso. Não é nem fuga e nem imitar, nem se amoldar, mas nós devemos testemunhar Cristo dentro do mundo. Nós devemos ser fiéis dentro dessa sociedade que cada vez ela caminha para mais distante de Deus. Isso é um desafio. É um desafio, não fomos chamados para fugir, nem para nos amoldar, mas para testemunhar Cristo no mundo. Então, meus irmãos, como que nós devemos testemunhar? Renovando a membresia, como que é o testemunho da igreja, essa igreja que continua sendo observada por todos os lados, essa igreja que todo mundo está doido para pegar uma brecha para poder atacar os leões. Como que deve ser o nosso comportamento? Pedro ele não vai dizer primeiro o que nós devemos fazer. Ele vai relembrar aqueles irmãos, quem que eles eram em Cristo. Coloca, por favor. Quem somos como comunidade? Pedro vai dizer para aqueles irmãos, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meus irmãos, quem nós somos? O nosso testemunho ele vai ser coerente, ou pelo menos deveria ser, com aquilo que nós somos, com quem nós somos, com a identidade cristã que nós temos. Quem você é em Cristo? Pedro vai dizer para aqueles irmãos, para aquelas irmãs que estavam perdendo seus bens, que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo perseguidos no trabalho, que estavam sendo perseguidos na família, ele vai falar, olha, vós sois raça eleita. O que é raça eleita, meus irmãos? Uma nova raça Deus formou
Paulo vai dizer em Efésios 2, quando ele vai dizer da inimizade que existia entre judeus e gentios, eram povos que não se bicavam, mas Cristo na cruz, ele acabou com toda essa inimizade, ele derrubou aquela barreira e ele fez os dois povos um só povo, que é a igreja. Nós somos a igreja. E Paulo vai dizer, esse é o mistério que Paulo vai falar, olha, eu oro a Deus para ele revelar o mistério. Qual que é o mistério, Fabrício? Como que Deus ele uniu pessoas tão diferentes em um só povo, transformando a igreja. Judeus e gentios que se odiavam, Deus ele formou um só povo, não existe, é um só povo e você faz parte. Você faz parte dessa raça eleita. E aqui, meus irmãos, não é porque você é melhor que as outras pessoas, mas porque Deus foi gracioso para com a sua vida. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, você não precisa de ninguém para se chegar a Deus, você pode se chegar a Deus através de Cristo Jesus. Você não tem mais intermediador para orar. Você pode chegar a Deus todo momento e falar, Deus, olha aqui, eu sei que o Senhor está me ouvindo, não é porque eu estou sentindo arrepiado, não é porque eu estou me sentindo emocionado, não é porque eu me ajoelhei, não é porque eu paguei penitência, eu sei que o Senhor me ouve porque eu estou orando através do nome de Jesus. E a Bíblia está falando que o Senhor nos ouve. A Bíblia está falando que o Senhor não pode desfazer daquele que chega ao Senhor quebrantado e contrito. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. O que é nação santa? Somos melhores? Somos aqueles perfeitos que não erram? Não, somos separados. Nação santa aqui, ela não vem no sentido de superioridade, mas ela vem no sentido de gratidão a Deus. Nós somos santos porque Deus nos escolheu e nos separou para viver em santidade para Ele. E isso exige uma mudança de postura. Não somos perfeitos, mas nós devemos andar buscando a perfeição, porque Cristo ele é perfeito. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo vai dizer, olha, vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são a nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Se nós somos propriedade de Deus, é coerente falar que tudo nosso é de Deus? Seu corpo é de Deus? Sua sexualidade é de Deus? Seu casamento é de Deus? Seu trabalho é de Deus? Seu dinheiro é de Deus? Sua boca, sua língua é de Deus? Seus dedos são de Deus? Sua mente é de Deus? Meus irmãos, nós somos propriedade de Deus. Nós devemos viver coerente com isso. Pedro está dizendo para aquele povo, olha, tudo que vocês têm, corpo, sexualidade, dinheiro, casamento, vida pública, vida secreta, tudo isso pertence a Deus. E aqui o versículo 10, ele destrói todo tipo de arrogância do cristão, porque tem cristão que acha que é melhor que o ímpio, porque tem Deus. Meus irmãos, Pedro está falando, olha, vós sim, não erais povo, a gente não era povo, a gente era inimigo de Deus. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Se Deus falar comigo, Fabrício, faz o que você quiser, eu vou para o inferno rindo, porque eu, sem o Espírito Santo, eu não sou convencido do pecado, da justiça, do juízo. Então Pedro fala, olha, vós não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos povo de Deus porque Deus foi misericordioso para com a nossa vida. Meus irmãos, para o crente que estuda a Bíblia, não tem espaço para arrogância, porque quanto mais você estudar a Bíblia, pior você vê que você é, e mais misericordioso Deus teria que ser para te aceitar. Eu sou o pior dos pecadores. Quando eu vejo a Bíblia, cada vez eu vejo que eu sou falho. Como que eu vou ser arrogante na hora de pregar? Charles Spurgeon ele dizia que o crente, quando ele está evangelizando uma outra pessoa, o ímpio, ele nada mais é do que um mendigo indo mostrar para outro mendigo onde ele encontrou o pão. Então, quando nós estamos evangelizando, você está mostrando para um pecador onde que ele encontra a salvação da mesma forma que você, pecador, encontrou. Não existe melhor, não existe aqui a gente ficar falando com as pessoas. Tem crente que tenta usar o moralismo. Olha, faça isso que Deus vai te salvar. Olha, você tem que mudar a sua vida fazendo isso, isso e isso. Tente com mais força, ore com mais força. Não, meus irmãos, é graça. A salvação é pela graça, a santificação é pela graça, a perseverança é pela graça. É do início ao fim é graça, Antigo Testamento é graça, desde quando o mundo é graça. E nós precisamos ter esse entendimento que não existe ninguém que pode arrogar para si falando que é melhor. Nós somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus, que pela graça de Deus e misericórdia, nós fomos escolhidos por Ele, e nós temos esse privilégio de poder pregar para as outras pessoas.
Aí tem uma frase que diz assim: pregue se necessário com palavras. Já ouviu? Não é para falar glória a Deus em amém, não. Pregue se necessário com palavras. Não, meus irmãos. A gente tem que pregar com palavras. A proclamação ela é feita com palavras. Essa frase ela tem um sentido bom, que é o quê? Você tem que viver uma vida coerente com aquilo que você prega. Mas se você viver uma vida coerente e não pregar, você está sendo falho também. Lembra do médico? Adianta eu viver uma vida perfeita e não pregar? A vida perfeita não vai falar que o homem é pecador, não vai falar que a condenação eterna está aí para aquele que não tem Cristo, não vai falar o que o homem precisa fazer, que é arrepender dos seus pecados e render o senhorio de Cristo. Isso só vem através da boca, através da proclamação. Mas antes de nós entendermos que nós precisamos proclamar, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. E esse quem nós somos em Cristo aqui não é para nos deixar arrogantes, para nos deixar humildes. O crente ele não prega diante de um pedestal para os pecadores, ele prega de joelho reconhecendo que ele é pecador tanto ou pior que aquele que ele está pregando. Porque muitas vezes a igreja evangélica tem a mania de colocar alguns pecados no pedestal. Um exemplo disso talvez seja a homossexualidade, seja o adultério, um pecadão, uns pecados que assim traz mais consequência visível, mas esquece que a fofoca manda para o inferno também. Mas esquece que a mentira manda para o inferno também. Mas esquece que a calúnia manda para o inferno também. E a gente coloca alguns que a gente não tem dificuldade no pedestal, vira a cara, mas a gente tem os nossos pecados escondidos que a gente faz vista grossa para ele. Meus irmãos, um pecado só, a pessoa já está mais que habilitada à condenação eterna. Um pecado somente. Então nós precisamos descer desse pedestal de santidade na nossa própria força, achando que a gente é bom porque a gente escolheu, porque a gente orou mais, porque a gente estudou mais, e a gente entender, Deus, aquele morador de rua, aquela pessoa que está lá, aquele travesti, aquele homossexual, aquele viciado, ele é carente igual eu, porque eu sou pior que ele se não for o Espírito Santo do Senhor na minha vida. Então a gente precisa ter esse entendimento, quem nós somos. E outra coisa, meus irmãos, a nação santa que eu já disse, ela não significa perfeição, mas sim separado por Deus. Aquilo que nós somos, ela vai determinar a maneira como nós testemunhamos. Coloca o próximo, por favor, Grazi. Você colocou? Ah, não, então é por causa da resposta. É porque eu fiquei com receio de não funcionar o efeito, aí eu fiz o slide duplicado com a resposta. Meus irmãos, quem nós somos como comunidade? Um povo alcançado pela misericórdia, separado para Deus e pertencente a Ele. Amém? Eu esqueci desse detalhe, pode pôr o próximo. Segundo tópico, nós vimos então quem nós somos. Um povo separado por Deus, alcançado pela misericórdia dele, pertencente a Ele. Diante desse entendimento da nossa identidade, como que nós devemos então testemunhar? Como testemunhamos diante do mundo? Pedro vai dizer no versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes. A fim de proclamardes. Então, qual que é o primeiro tópico aqui? O mundo ele precisa ouvir. O mundo precisa ouvir sobre o Evangelho. Você sabe falar sobre o Evangelho? Se saísse passando um microfone aí, um por um, falasse assim, ó, você tem 30 segundos para resumir o Evangelho, não precisa ser nada teologicamente aprofundado, uma teologia sistemática. Você sabe resumir o Evangelho? Você sabe o que significa? Se chegar alguém perguntando, olha, por que Jesus morreu na cruz? Ah, ele morreu na cruz para tirar a chave do diabo que estava prendendo. Não. Ah, Jesus morreu na cruz porque para pagar o preço do pecado para o diabo. Não. Tem gente que até hoje, às vezes, acredita naquela queda de braço do diabo com Jesus, né? Igual tinha no Facebook. Os jovens de hoje em dia nem têm Facebook mais, só Instagram. Mas no Facebook tinha uma guerra, olha, a queda de braço pelas almas das pessoas, entre Jesus e o diabo. Meus irmãos, o diabo não é inimigo de Cristo. Cristo não tem inimigo. A Bíblia nos deixa claro que ele vai destruir a morte, o anticristo, o Satanás, com o sopro da boca dele, não tem inimigo. Cristo ele pagou o preço para o próprio Pai.
Cristo, ele aplacou a ira da condenação para o próprio Pai. Por isso que naquele momento na cruz ele vai falar, Pai meu, porque o Senhor me desamparaste? Naquele momento, Cristo ele está enfrentando a condenação, o castigo por todo o pecado daqueles que creem nele. Cristo, ele aplacou a ira, por isso que vai falar que ele é a propiciação nossa. O que é propiciação? Propiciação é se tornar favorável. Por que Deus ele olha para nós não mais com aquele olhar de condenação e de juízo, mas sim como um olhar favorável a nós? Por causa de Cristo Jesus. Porque ele sabe, Cristo, ele pagou os pecados na cruz e ele satisfez a necessidade de Deus, a justiça de Deus, que o pecado não poderia ser varrido para debaixo do tapete, não a necessidade, mas a justiça foi executada em Cristo Jesus. Então a cruz, ela mostra tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. O pecado foi pago, o sangue foi derramado, mas foi Cristo que morreu em nosso lugar. Os dois atributos nós vemos, justiça e misericórdia. Então, meus irmãos, nós precisamos primeiro o quê? A fim de proclamardes. E a gente tem que proclamar que a igreja é melhor? A gente tem que proclamar que nós somos bons? A gente tem que ficar falando que o mundo é mau, a igreja é boa, a igreja bate sermão, então o Fabrício é bom? Não. A gente tem que proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos falar da cruz. Nós precisamos chegar para a pessoa e falar, meu amigo, se eu te fazer uma pergunta, se você morrer hoje, você vai para o inferno? A gente fazia isso muito com os jovens, seguindo a caravana do arrependimento. E a maioria das pessoas falava não. Por quê? Porque eu nunca matei, nunca adulterei, nunca roubei, nunca fiz nada de mal. Aí você pega o próprio Antigo Testamento com os 10 mandamentos e pergunta para ele, você já olhou para alguma mulher com pensamento impuro? O cara já. Você já pegou algo e não devolveu? Furto. Você já falou o nome de Deus em vão? Sim. Aí, diante disso aqui, se um juiz fosse te condenar, você estaria condenado ou não? A pessoa, sim, eu estaria condenado. Você dá primeiro a má notícia para a pessoa, para depois você falar, olha, mas tem a notícia boa, Jesus ele veio e morreu na cruz, se você crê nele, a sua dívida já está paga. Porque um dos erros nossos, na hora de proclamar o evangelho, muitas vezes, é dar notícia boa. Mas aquele que não sabe que ele está perdido, ele não sabe que ele necessita de um Salvador. Se você não fala para a pessoa que ela está perdida, condenada, não adianta você falar para ela que Jesus te ama. Hoje você fala para a pessoa, Jesus te ama, ele, tá bom, também. Não, eu também amo. Não, eu amo muito, eu sou filho de Deus, viu? Uma pessoa tem a vida, nem sabe o que é salvação. A pessoa está caminhando a passos largos para o inferno. Então, o que a gente tem que fazer? É o Paul Washer que fala, né? Que eu vou te dar eu vou te dar a pior notícia do mundo. Aí o povo fala qual que é a pior notícia do mundo, ele fala, Deus é bom. Aí você, opa, Deus é bom, por que é a pior notícia? Ele vai falar, porque você é mau. E se um Deus bom ele for julgar uma pessoa má, com injustiça, ele vai ter que condenar. Então o mundo está carente de entender que a condenação é real, que o inferno é real, que a pessoa sem Cristo Jesus ela vai para o inferno, sim. E muitas vezes nós não proclamamos por omissão ou por uma vida que é incoerente e a gente está sendo uma pessoa muito hostil com aqueles que nós dizemos amar. Às vezes a mãe fica toda feliz porque o filho dela passou em, vamos falar medicina, que é uma faculdade muito concorrida. Não, meu filho passou em medicina, não, eu estou toda feliz, não, sonho da minha vida. Mas o filho dela, ele é incrédulo, ele ainda não converteu. Ela tem que estar muito preocupada com isso. Às vezes você está muito preocupado porque alguém está lá morrendo. Um cristão está lá morrendo e você fica lá triste por ele, orando por ele. Mas, meus irmãos, ele está salvo em Cristo Jesus. Se ele morrer, ele vai partir para a glória. De igual forma, nós deveríamos estar preocupados com aquele parente nosso que está gozando de saúde plena, mas ele ainda não é convertido. Era para a gente estar preocupado da mesma forma. Olha aqui, ele está aqui no CTI. Se o aparelho começar a mudar o toque aqui, se o aparelho der um defeito, ou então qualquer coisa, ele pode morrer. Amanhã ele pode morrer. Não é assim? Nossa vida, a gente não pode morrer amanhã. Você tem garantia que você vai chegar na sua casa? Você tem garantia que seu pai que não é crente, ele vai viver mais um dia? Você tem garantia que seu filho que não é crente, ele vai viver até a idade adulta? Ou então ele vai chegar na velhice? Então, de igual forma, era para nós estarmos preocupados. Essa compreensão ela tem que gerar em nós um senso de urgência, um senso de responsabilidade. A gente tem que proclamar, meus irmãos. O mundo, ele precisa ouvir. A boa vida é necessária, mas ela não vai explicar quem que Jesus é, por que ele morreu na cruz, o que é pecado, só viver, não.
a gente precisa falar. A vida santa pode despertar a pergunta, mas somente a proclamação do evangelho vai apresentar a resposta. O seu testemunho, ele vai causar aquela curiosidade, olha, por que ele vive diferente? Por que ele não embriaga conosco? Por que nas piadinhas ele não fala, ele sai de perto? Por que ele tem um jeito diferente? Vai gerar dúvida. Mas só o proclamar que vai responder essa dúvida. Só o proclamar que vai trazer a resposta. Então, meus irmãos, o que é evangelho? Você tem que saber o que é evangelho, se alguém perguntar. Evangelho a gente pode dividir aqui, primeiro você vai falar de Deus, do homem. Quem que é Deus? Deus é santo, Ele é justo. Ele vai julgar o mundo no final dos dias. Quem que é o homem? O homem é pecador, o homem é miserável. O homem, cada vez mais, ele está satisfazendo seus próprios desejos, o homem está perdido. O que precisa acontecer? Se o homem não acordar para isso, se ele não se arrepender, se ele não clamar por misericórdia a Deus, ele vai ser condenado. Mas se ele clamar a Deus e crer no Senhor como o único e suficiente Salvador, ele já está salvo. É João 3,16. Você precisa saber disso. E às vezes, no decorrer do seu trabalho, Deus te dá uma oportunidade. Alguém está falando de algum acidente, alguém está falando de algum acontecimento. Agora o Instagram mostra um tanto de gente que às vezes sofreu um assalto, que sofreu uma tragédia. Aí você pode comentar com a pessoa, olha, imagina, essa pessoa morreu e ela nem sonhava que ela ia passar por isso. E a gente? A gente pode partir a qualquer hora. E será que a gente está pronto para a gente partir? Foi uma estratégia que Deus te deu. Foi uma oportunidade que Deus te deu para proclamar. O que nós precisamos proclamar? As virtudes de Deus. Deus é santo, Ele é misericordioso. Deus ele é bondoso, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é justo, Ele vai julgar. Jesus Cristo ele veio para salvar, mas Ele só vai ser salvador daqueles que Ele é o Senhor. Se você não tem Jesus como Senhor, esqueça Ele como Salvador. Tem gente que fala, Jesus é meu Salvador. Mas é só um gênio da lâmpada que ele vai lá, esfrega, faz 3 desejos, depois de realizado, ele põe debaixo da cama e vai viver da mesma maneira que ele vivia antes. Jesus não é salvador dessas pessoas. Deus não é pai de todo mundo, só aqueles que creem em Cristo Jesus que se tornaram filhos de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos proclamar. Então, o mundo não tem apenas ouvido, tem? O mundo tem olhos também. Nós falamos aqui sobre Cristo salva, a fim de proclamar, para cumprir primeiro o ouvir. Passa o próximo, por favor, Grazi. Agora o mesmo slide com os outros 2 versículos. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nós falamos que o mundo precisa ouvir que Cristo salva. E aqui nós vemos que o mundo precisa o quê? Ver o testemunho que nós somos diferentes. Pedro está falando aqui para nos abstermos das paixões carnais. Olha a ordem do texto. Vocês alcançaram misericórdia de Deus, foram salvos pela graça. Vocês têm que se abster das paixões carnais. A graça que salva é a mesma graça que mantém você em santificação, tá? Deus, ele nos salvou do pecado, não no pecado. Tem gente que tem essa dificuldade. O apóstolo João fala, se a gente falar que a gente não tem pecado, nós estamos mentindo. Mas o mesmo apóstolo João fala, se a gente viver na prática do pecado, a luz não está em nós, Deus não está em nós. Então, nós não somos perfeitos, haverão falhas, mas nós não podemos ser escravizados pelo pecado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. John Owen dizia, esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. Esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. Meus irmãos, santidade é guerra. Tem um vídeo do John Piper, não sei se os irmãos já assistiram, os jovens, a gente passou uma vez, que fala assim, ó, faça guerra. E ele começa a falar do ambiente da guerra, que quando você está no ambiente de guerra, qualquer galho que dá uma mexidinha, você já está atento, você já está pronto, já, senão você morre. Você fica atento, você fica de ouvido antenado. Por quê? É vida ou morte. Ele fala, olha, faça guerra, mas não faça guerra com o outro, faça guerra consigo mesmo. Faça guerra com a sua vontade de adulterar, faça guerra com a sua vontade de falar mentira, faça guerra contra o pecado que habita em você. Nós precisamos fazer guerra contra o pecado. Pedro está falando aqui para nos abstermos das paixões
Abster das paixões carnais. Quais são as paixões carnais? Ele vai dizer no capítulo 4, 3, imoralidade sexual, concupiscência. Concupiscência na Bíblia sempre vai dizer sobre os desejos carnais que são proibidos diante da Bíblia. São desejos que eles são comuns nos homens, fazem parte da natureza, mas só que o diabo ele pega esse desejo e ele faz de uma forma que vai te escravizar. A sexualidade é algo comum na vida do homem e da mulher, mas só com o esposo. Fora do casamento é pecado. Entendeu? O dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro, a ganância é o problema. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o mundo ele precisa ver. Primeiro a graça, depois a obediência. Primeiro a salvação, depois a transformação. Meus irmãos, a santidade nossa, ela tem que estar no meio dos gentios em que nós vivemos. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Não adianta a gente ser crente só dentro da igreja. Nós estamos falando aqui do papel do testemunho nosso como comunidade. Nós estamos falando aqui sobre renovação da membresia. E uma parte da renovação da membresia é a gente ter a compreensão que nós fazemos parte de uma comunidade. Não é um testemunho apenas pessoal, mas esse testemunho pessoal, ele também vai afetar o testemunho coletivo da igreja. Eu sou membro da Irmão. Se o povo me vê fazendo qualquer coisa que não seja cristão num lugar aí, e souber que eu sou membro da Irmão, o que logo eles falam? Olha, aquele lá é membro da igreja tal. Você está levando o nome da igreja junto contigo. Você está queimando o filme da igreja junto contigo. A gente tem que tomar cuidado com o mundo, ele está nos observando. E às vezes tem muitos que nós convidamos para a igreja, que eles já conhecem a igreja antes da gente convidar, sabia? E não é por causa de algum tabloide que colocou uma notícia da Irmão. Pode ser, mas dificilmente por causa de uma pregação no YouTube. Muito provavelmente por outras e outros que já foram membros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que o jeito que nós vivemos, nós também estamos levando nós levamos o nome de Cristo, nós não devemos envergonhar o Evangelho, mas nós também temos o nome da comunidade. Olha, você viu? Aquele lá é membro de tal igreja. Nossa, essa igreja aceita aquilo lá. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não levar, a gente não queimar, a gente precisa dar o testemunho no meio dos gentios. A sua família, ela conhece como que você é fora do culto? Já viram aquela história do pastor, que a filha dele pediu para a mãe para poder morar dentro da igreja? Falou assim, mãe, tem como a gente morar dentro da igreja? Por quê, filha? Porque lá o papai é tão bonzinho, ele trata todo mundo bem, ele é amoroso, ele é calmo, ele é paciente. Aqui em casa ele é um terror, ele grita, briga, bate em todo mundo, mas na igreja ele é diferente. Como que é o seu testemunho dentro de casa? Como que é o seu testemunho na internet? Antigamente você fazia bullying só pessoalmente, hoje em dia você xinga as pessoas, faz calúnia, fofoca, você acaba com a reputação de uma pessoa com uma mensagem na internet, dependendo. Como que está no WhatsApp? Como está no Instagram? Como que está as ofensas? Como está a área sexual, meus irmãos? Antes de alguns incrédulos abrirem uma Bíblia, eles já terão lido muitas páginas da nossa vida. O pastor me sempre falava que a gente devia ser cartas lidas por todos. E será que eles estão lendo o quê? Nas linhas do nosso testemunho. Qual testemunho que nós, como igreja, nós temos dado para aqueles que são gentios, meus irmãos? E para que nós testemunhamos, Fabrício? Nós entendemos aqui que pertencemos a uma igreja local, devemos caminhar de maneira que nossa vida fortaleça. Nosso testemunho também é coletivo, eu falei sobre isso, eu não coloquei o slide do testemunho comunitário, não, coloca, por favor. Eu não lembro de ter falado sobre ele, é isso. O testemunho comunitário. O mundo não deveria encontrar apenas cristãos diferentes, mas uma comunidade diferente. Não adianta, Jesus, quando ele vai falar para os discípulos, ele vai falar, olha, vocês serão conhecidos como os meus discípulos quando vocês ajoelharem na frente de todo mundo. Vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês souberem mais de Bíblia que todo mundo. Não, ele falou, olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Às vezes dentro da igreja tem tanta picuinha que o seu vizinho que nem vem na igreja, ele já sabe dos atritos que você tem todos membros da igreja.
Como que esse cara vai vir na igreja? Como você vai ter coragem de chamar esse cara para vir na igreja? Às vezes você fala mal do pastor para todos os seus amigos de serviço. Como você vai chamar esse cara para vir na igreja para ouvir o pastor pregar? A sua própria incoerência, ela te incapacita e ela te trava. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse testemunho comunitário. Pedro está falando, vós sois, é no plural, meus irmãos. Ninguém aqui é igreja sozinho, nós pertencemos a uma igreja. João 13:35, o mundo reconhece discípulos pelo amor uns aos outros. O mundo, ele observa como que nós que dizemos que conhecemos a verdade, como que nós agimos diante das adversidades, como que você age no momento da doença, como você age no momento da crise econômica. Será que você é aquele cara que fala mal de político toda hora, em toda roda de conversa? Só sabe reclamar? Será que você é aquele cara que reclama da sua esposa com todos os amigos do serviço, ou então a esposa que reclama no salão com todos sobre o marido? Que testemunho que nós estamos dando como comunidade? Que autoridade nós vamos ter para chamar essa pessoa? Como que eu vou falar para uma pessoa que Deus é bom e que Ele cuida de mim na hora das aflições, se no momento da aflição eu fico desesperado para todos os meus vizinhos, eu perco a estribeira? Como que eu vou falar que Deus ele me dá domínio próprio, se eu brigo com a minha esposa, bato nela, chamo a polícia? E os vizinhos estão ouvindo, as pessoas ao redor estão ouvindo. Será que se esse prédio parasse de existir, a comunidade aqui ia sentir falta? Eu não estou falando falta do prédio, não. Eu estou falando falta de nós como pessoas, como cristãos. Será que os nossos vizinhos eles iam sentir falta de nós como membros da igreja, da nossa maneira de viver e o testemunho que nós damos, perdoamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros? Como que nós temos vivido, meus irmãos? Devemos entender que pertencemos a uma igreja local e devemos caminhar de maneira que nós fortaleçamos esse testemunho coletivamente. E jamais devemos, de uma forma deliberada, ou seja, de uma forma calculada, prejudicar o testemunho que juntos nós oferecemos a Cristo. Todo mundo é falho, mas você não pode ser aquela pessoa que mantém no erro, porque dessa forma, se você carrega o nome de Cristo, você está envergonhando o Evangelho, e se você carrega o nome da igreja, você está envergonhando a igreja que você pertence. Meus irmãos, vimos aqui quem nós somos, qual que é a nossa identidade, vimos como que nós evangelizamos, qual que é o nosso testemunho. Nosso testemunho nós devemos proclamar, falar, e nós devemos também agir de forma coerente, que o mundo está ouvindo e ele está vendo. Nós vimos que o nosso testemunho é comunitário. E para que fazer isso tudo? Para a Igreja Irmão ser a igreja mais top do bairro? Para a Igreja Irmão ser conhecida mundialmente, ou então ser famosa no Instagram? Não, meus irmãos. Coloca o próximo, por favor. Para que nós testemunhamos, meus irmãos? Para quê? Versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Qual que é o motivo final? A glória de Deus. Não é a glória do irmão, não é a glória do Fabrício, não é a glória do Gustavo, não é a glória... Não, é para a glória de Deus. Para que quando essas pessoas elas falarem mal da igreja, eles vejam as boas obras, eles possam glorificar. Fabrício, me dá um exemplo disso. Na época do Covid-19, tinha um vilarejo rural lá na Índia que o povo colocou a culpa do Covid nos cristãos. Falou assim, olha, esse vírus aí foi culpa desses cristãos aqui, porque eles não seguem os nossos deuses e os nossos deuses tacaram esse vírus como uma forma de punição para a gente. Uma calúnia. E o que eles fizeram com os cristãos? Vocês não vão pegar água aqui do poço comunitário, não. A ajuda do governo vocês não vão ter, não, porque isso daí veio por causa de vocês. Malfeitores, não é? Foram acusados de malfeitores. Sabe o que aconteceu? As organizações cristãs, uma delas a Portas Abertas, ela levou mantimentos, remédios de forma secreta para esses irmãos. E o que eles fizeram? Vamos guardar para nós, porque a gente já está sendo caluniado? Não. Eles pegaram e compartilharam com aqueles que estavam caluniando eles. Olha que a gente tem comida, olha, remédio aqui, a gente tem remédio, seu filho está morrendo, a gente tem aqui para poder te ajudar. Olha, você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Meus irmãos, Deus ele é glorificado através dessas boas obras. No dia da visitação, qual que é esse dia da visitação? Pode ser tanto no dia que Deus, na sua soberania, ele vai converter essas pessoas para ele, ou também pode ser no dia do juízo eterno. Deus é glorificado, meus irmãos. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso testemunho,
O testemunho dos cristãos leva os incrédulos a glorificarem a Deus quando ele intervir de forma soberana, salvando ou então no juízo eterno condenando. As pessoas, elas estão nos observando como indivíduo, elas estão nos observando como coletivo, como comunidade, como igreja. E por último, Grazi, acho que é a recapitulação. Isso. O que a gente aprendeu hoje? Quem que nós somos? Um povo alcançado pela misericórdia, separado para Deus e pertencente a Ele. Como que nós testemunhamos? Proclamando que Cristo salva e vivendo de modo que o mundo veja que Cristo transforma. Lembra dessa frase. Para que testemunhamos? Para que através do testemunho da igreja Deus seja glorificado. Meus irmãos, aplicação. Fale de Cristo e viva em santidade. Aplicando isso, fale de Cristo, fale da cruz. Fale por que Jesus, ele morreu. Fale que as pessoas, elas estão perdidas sem Cristo. O inferno é real e aquele que não tem Cristo, ele vai para o inferno. A condenação, ela é real. Fale, meus irmãos, que é necessário arrependimento e mudança de vida verdadeira. Fale que Jesus vai voltar. E vive em santidade, lute contra o pecado, vive uma vida de pureza. Brigue contra o pecado, faça guerra, não contra o próximo, mas contra o pecado que habita dentro de você. E se você pecar, não afaste de Cristo, mas retorne para Ele o mais rápido possível pedindo perdão. Porque Ele vai te perdoar e a graça de Deus, ela vai te manter fiel até o fim. Amém, meus irmãos? Vamos nos levantar, vamos orar?